Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, nesta celebração, queremos rezar, pedir pelos nossos entes queridos. Nesse dia de finados, é importante lembrar os nossos familiares, amigos que já se adiantaram nesta caminhada e que foram chamados por Deus. Tem um autor que fala que, vendo um cemitério abandonado, afirmou: infeliz o povo que não cultua os seus mortos. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, como cristãos, nós que temos um Deus dos vivos, hoje queremos cultuar e queremos, sobretudo, refletirmos sobre a vida eterna, sobre nossos irmãos, que eles passaram uma vida que não acaba. Felizmente, nós, os nossos cemitérios, vemos o contrário, aquela afirmação daqueles que não cultuam, aqueles que não lembram dos falecidos. Nós vemos nos nossos cemitérios pessoas que levam flores, túmulos enfeitados, missas, muitas orações, e sabemos que, embora a pandemia, nos lembramos sempre dos nossos falecidos. E agora, com as vacinas, com essa oportunidade que se dá, podemos, com todos os cuidados, visitar os túmulos dos nossos queridos irmãos e irmãs finados que se adiantaram na caminhada da nossa vida ou da vida. Queremos também refletir sobre a nossa própria vida, esse grande dom de Deus. A vida é um dom que Deus nos dá para vivermos como os filhos do Senhor. E sabemos que em alguns cemitérios há frases interessantes. Eu li uma frase assim: somos todos iguais, omnes similis sumus, em latim. E realmente estamos convidados para refletir que a morte não nos separa. Há laços profundos que nos unem e que nos tornam semelhantes, laços profundos como seres humanos. A vida, que é importante valorizar e cuidar da vida do nosso planeta, cuidar dos nossos familiares é importante. Há laços profundos, por exemplo, a cultura, os bens, a herança, a comunhão dos santos e, sobretudo, há laços profundos que nos unem, que é essa expectativa dessa vida eterna. Nós sabemos que a morte não deixa de ser um mistério, mas o que realmente nos anima e nos dá força e nos dá essa graça especial de pensar é a ressurreição, de pensar na vida eterna. O Evangelho de hoje, a Palavra de Deus, nos coloca nessa atitude de filhos de Deus, nessa atitude de saber que nós precisamos nos deixarmos conduzir, como fala a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Devemos nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus pelo Espírito Santo que recebemos. E é importante lembrar isso. E como filhos de Deus somos herdeiros e cordeiros dessa graça de Deus do paraíso. É Deus que nos chamou a nos tornarmos filhos de Deus através do batismo. E é Deus que nos espera de braços abertos. Por isso que precisamos ter essa expectativa e essa esperança, essa fé firme no Senhor e essa fé na vida eterna. Por isso que estamos hoje celebrando nossos entes queridos, lembrando deles, mas celebrando essa vida que é vida em Deus, nos filhos de Deus. Por isso que hoje colocamos um dia também para lembrar as nossas famílias que são chamadas a essa vida dos filhos de Deus. Então o Evangelho de hoje fala sobre o julgamento final. Existem certas pessoas que gostariam de esquecer
ou de deixar de lado o julgamento final. E em Mateus, no capítulo 25, esse trecho que nós lemos, como será o final o julgamento da nossa vida. Hoje a igreja faz uma das comemorações mais antigas, que vem sempre depois do dia de Todos os Santos. Rezar pelos nossos familiares, nossos entes queridos que já partiram. Nossa vida, sabemos, é uma realidade, é finita. Valorizemos o tempo que o Senhor nos deu para sabermos e podermos administrá-lo. Um tempo precioso, um tempo que vale ouro, porque a vida de cada um de nós tem uma finalidade, e a finalidade, como o Evangelho fala, a vida de você, as nossas vidas é para servir, para nós doarmos aos nossos irmãos. Que interessante, quando uma pessoa lembra e leva em consideração e é realista, que realmente que vale a pena servir o nosso próximo. E o gesto concreto é Jesus servindo, o Filho de Deus ajudando, se colocando a serviço do próximo, a serviço dos mais vulneráveis, dos enfermos, dos doentes. Inclusive ele se faz presente e sofre o que significa a separação de um amigo, Lázaro, com a morte. Jesus, o Filho de Deus, sofre e sente o que significa ver uma pessoa morrer e sofrer. E Ele mesmo, Filho de Deus, sabemos e vemos e está presente nos Evangelhos, Ele, para chegar à ressurreição, passou pela cruz, passou pela paixão dolorosa. Hoje lembramos, então, hoje é um dia sensível, vem essa lembrança dos nossos irmãos e irmãs que já faleceram, e vem essa lembrança e a saudade, principalmente para quem está vivendo o primeiro luto de alguém, da família. O que Deus está dizendo para mim, o que Deus diz para mim, para você hoje, através deste Evangelho. O contexto do Evangelho nos diz explicitamente em que consistirá o julgamento final, poderíamos dizer assim, a prestação de contas diante de Deus. Sabemos que Deus é misericordioso, sabemos que Deus é bondoso, que Ele nos espera de braços abertos e nos acolhe com carinho, através de parábolas como o bom pastor, mas sabemos que precisamos, no momento quando seremos chamados no final da nossa vida, precisamos passar por essa passagem deste mundo ao mundo da vida eterna, a vida de Deus, a esse encontro pessoal. E como que será? Jesus, Ele é o Filho do Homem, estará em seu trono e realizará esse julgamento, um julgamento baseado no amor, mas baseado sobretudo nas ações concretas de serviço, de generosidade e sobretudo nestas obras de misericórdia. Quem são os menores no reino? Quem que são os menores neste mundo? São os que passam fome e sede, os estrangeiros, os refugiados, imigrantes, os que são expoliados e desrespeitados em sua dignidade humana, os doentes e os que não têm liberdade. Quem que são os menores? São aqueles que precisam da nossa ajuda. E por isso que é muito interessante e é muito importante e é uma ação do Espírito Santo e luz do Espírito Santo, a pessoa que nesse tempo também de pandemia, num tempo de crise econômica, a pessoa olha além de si mesmo, olha para os mais pobres, os mais vulneráveis, aqueles que precisam desse gesto concreto da nossa ajuda financeira, do quilo de alimento. E aí está o rosto de Cristo. É aí que se encontra a presença do Altíssimo, de Jesus Cristo. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus, do Evangelho de São Mateus, que nos fala sobre isso. Cristo experimentou, sabemos, a morte e nossa fé.
é que Cristo ressuscitou e venceu essa morte, e com isso, olha que lindo, abriu as portas do paraíso para você, para todos nós. É muito triste quando a pessoa não acredita na vida eterna. Cristo nos chama, e hoje queria mostrar para vocês esta vela acesa que nos lembra Cristo, que é a luz, e nos lembra também os nossos finados, os falecidos, eles que o dia do batismo receberam essa luz de Cristo, e essa luz de Cristo nos ilumina, nos acompanha, e assim como vemos esta luz, Cristo ressuscitando nos dá essa vida nova, essa luz, a luz que produz em nós essa alegria de nos encontrarmos um dia com nosso Deus, com Deus, Ele que vive. Por isso que esta vela acesa é essa vela que Jesus acende quando ressuscita. Essa vela acesa nos lembra que nós somos chamados para trabalharmos durante nossa vida aqui na terra, fazendo essas obras de misericórdia, visitando os doentes, ajudando os nossos irmãos mais pobres, vulneráveis, ajudando, visitando aquele que precisa do nosso conselho, da nossa ajuda, rezando pelos nossos irmãos. Só morre uma vez, não tem duas mortes, por isso nada de reencarnação. E hoje, comemorando os nossos irmãos e irmãs falecidos, queremos lembrar, recordar aqueles que nos precederam neste mundo e agradecermos a Deus pelo dom da vida e pelo dom da vida eterna, que não se acaba. Apesar de nossas fraquezas e incoerências, sejamos agradecidos e acreditemos no convite, olhando para esta vela acesa: venham benditos do meu Pai, e acreditemos nessa vida eterna e vejamos o rosto de Cristo nos nossos irmãos e irmãs que precisam da nossa ajuda. Rezamos com esta vela acesa pelos nossos falecidos, e eu creio, porque Jesus ressuscitou, que eles estão na presença de Deus. Mas é importante também nos prepararmos para este encontro definitivo com o Senhor. Tem alguns que negam esse julgamento, mas está presente na palavra de Deus, e precisamos nós estarmos preparados. Jesus nos perguntará: o que você fez para os meus irmãos, sobretudo os mais necessitados? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.